Quero respirar, quero respirar. Salve, guerreiras e guerreiros, escolas libertárias e terreiros, amores de todos os tipos, verdades de todas as cores. Salve, salve nossos ancestrais, espíritos protetores, coragem, atenção, irmã, irmão, fé no coração, sempre siga em frente, respiração profunda, oxigena corpo e mente, que a esperança renasça como a fênix. Existência, resistência, força, sabedoria, inteligência, coletividade, serenidade em tempo de tempestade, liberdade sempre. Salve! Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau! 11h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E para você que está nos ouvindo pelo rádio, eu lembro que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. E não bastasse o turbilhão político que assola o país, ou talvez até mesmo por causa dele, né, o ano de 2019 também fica marcado por uma sucessão de tragédias ambientais no Brasil. Começou em janeiro com Brumadinho e o rompimento da barragem da Vale, que já soma 253 vítimas, é praticamente uma pessoa por dia desde que aconteceu o acidente. Em agosto, foi o número recorde de queimadas na Amazônia, um aumento de quase 70%, que escureceu a tarde de diversos estados no Brasil. E além disso, foi um evento que marcou um estopim entre governo e ciência. A principal atitude do governo Bolsonaro foi exonerar o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, que é quem estava apresentando os dados sobre as queimadas. Ricardo Galvão, inclusive, chegou a ter uma fala aqui no Fora da Curva, né, na ocasião. E agora é a vez do Nordeste. Uma gigantesca mancha de óleo se espalha pelo nosso litoral e, segundo os dados do IBAMA, 314 localidades em 110 municípios já foram atingidos. E essa conta ainda não está fechada, assim como é difícil mensurar o tamanho do prejuízo, porque os danos, segundo especialistas, devem durar décadas. Mas a gente já consegue dizer desde já que isso afeta a vida de todos que dependem do mar para sobreviver, né? Do pescador ao cozinheiro, ao garçom, ao dono do restaurante, além daqueles que trabalham em pousadas e sobrevivem de alguma forma do turismo. É uma situação que atinge tanto a saúde quanto a economia do Nordeste inteiro. A questão, inclusive, já foi pauta aqui no Fora da Curva, né? E se, por um lado, o governo demorou meses para sequer se pronunciar sobre o assunto, negligenciando a ajuda e estrutura rápida, estrutura para conter a tragédia, o movimento de voluntários foi bem rápido. Dezenas de pessoas começaram a se organizar para ir até algumas das praias ajudar a retirar o óleo com as próprias mãos, muitas vezes até sem equipamento de segurança. E apesar de louvável, essa não é uma ação exatamente recomendada. Vários dos voluntários já apresentam dores de cabeça, enjoos, vômitos, erupções e pontos vermelhos na pele como consequência do contato com óleo. Hoje, no Fora da Curva, a gente fala então de outras formas possíveis de ajudar, né? A exemplo do que tem sido feito pelos nossos convidados. Quem está aqui comigo no estúdio é o jornalista Wilfred Gadelha e também o músico Barro. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo aí do Fora da Curva. Um prazer estar aqui de volta ao programa. Ô Wilfred, tu tá publicando uma série extensa de reportagens na revista Fórum, né? Eu queria que tu explicasse um pouco
como é que é esse teu trabalho? A série já tá completa, ainda tem coisa para sair, como é que é? Assim, a série, ela, na verdade, foi uma série extensa mesmo, como você falou, e a gente sempre estava publicando coisas todo dia. Mas para explicar um pouquinho de como é que ela surgiu, a gente estava conversando, o pessoal da Fórum, e assim, a gente propôs que, assim, eu estava sentindo falta de uma cobertura que mostrasse mais o que as pessoas realmente estão sofrendo, né? Essas pessoas que a gente acabou de citar aí, os pescadores, as marisqueiras, né? Quem vive do turismo, quem vive da pesca, quem vive do mar, é uma cadeia extensa, gigantesca, que envolve até, como eu conversei com um economista espanhol, que ele é especialista em economia pesqueira, e ele diz, envolve até um contador. Aí assim, como assim um contador? O cara que é o contador da peixaria, né? Da peixaria que vende, ou do restaurante, né? Então, assim, é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina. E a gente resolveu percorrer quatro estados. Eu saí do Recife no dia 23 e voltei na outra segunda-feira. Aí a conta tá ruim da cabeça. Mas, assim, nós percorremos 17 praias de 4 estados. Foram 2.101 quilômetros. E tá rolando ainda uma campanha de crowdfunding para, obviamente, a revista Fórum é um veículo independente, né? Não tem grana suficiente assim para bancar uma coisa assim como essa. E a gente já, aspas, fechou, digamos assim, a gente alcançou a primeira meta, que era para a publicação de uma matéria todos os dias, e a matéria especial final que a gente publicou ontem à noite. E a gente ainda tem mais está continuando a campanha, porque a gente quer fazer um mini-doc. Porque eu fui, filmei, entrevistei muita gente, né? Entrevistei 42 pessoas em loco, assim, pessoalmente, né? Fora as pessoas com quem eu ia trocando mensagem pelo WhatsApp, etc. E essa reportagem, assim, foi uma coisa muito impactante, porque a gente, se já puder já dizer, o que a gente mais percebe é que o principal problema é a desinformação. E essa desinformação vem por conta da falta de atitude do governo federal. Mas como assim desinformação? As pessoas não sabem se podem tomar banho nas praias, se podem comer o peixe, se podem continuar pescando, o que é que pode causar, digamos, que tipos de intoxicação, como você pode ajudar, sabe? Teve, por exemplo, um episódio aqui em Barra de Jangada, que foi uma das praias que foi atingida logo, né? Aqui, e aí chegou a informação pra gente que os voluntários que estavam indo estavam sendo barrados. Né? E barrados por quem? A gente não consegue definir quem é, né? Isso também é uma outra marca, assim. As informações estão sendo sonegadas. Você não consegue furar o bloqueio do governo. É aquela informação oficial e muito rasa, sabe? Assim, infelizmente, muito rasa. As pessoas temem falar. Assim, a gente conversa com algumas fontes que pedem que não sejam colocados seus nomes nas matérias, tem que entrar em off, porque essas pessoas estão temendo ser retaliadas, né? E em Barra de Jangada, houve esse episódio, as pessoas da comunidade que são as mais atingidas e que estavam no primeiro momento ajudando, né? Digamos, nessa coleta. E como você falou também, assim, não é uma coisa recomendada, porque nem sempre você vai estar com os equipamentos de EPI, de equipamentos de proteção individual adequados, mas tem uma grita geral da população, porque é interessante, a gente nota, e assim, tá claro de que eles enxergam como grande culpado o governo federal. Não pelo derramamento, mas pela inércia, pela falta de... Pela ingerência em alguns momentos, né? Da crise como um todo. E aí foi interessante que a gente viu, digamos, enquanto havia uma barreira fechadinha com aquelas fitas amarelas de tipo CSI, né? E que as pessoas não podem ultrapassar, a gente notou também que as pessoas estavam no mar. Assim, né? Estavam no mar tentando tirar. Então isso é um negócio que até é interessante, que não é bonito não, sabe? Eu acho assim, eu acho interessante o sentimento de solidariedade, o sentimento de urgência, mas ele existe porque a gente está vendo que que o governo não está fazendo nada. E quando faz tarde, e quando faz mistificando, sabe? Então essa atitude do governo federal, para mim, ela é pior do que a mancha de óleo. E nessa tua reportagem, tu chegou a entrar em contato com o governo? Várias vezes. A gente teve, por exemplo, eu estive numa reserva biológica chamada Santa Isabel, no município de... Puxa, agora que é muito complicado aqui. Pirambu. Em Sergipe, é uma das 3 primeiras reservas do Projeto Tamar. Né? E ela é de 83, tal. E, assim, foi atingido. Né? O local foi atingido. E a gente foi lá. Em plena crise do óleo, você não tinha um funcionário na reserva, na sede da reserva.
para dar orientação, para explicar para as pessoas, enfim, né? E na frente havia uma grande quantidade de sacos de resíduos recolhidos, né? Tipo assim, não dá para calcular quanto, porque era muita coisa. E eu me lembro que eu fui atendido por um vigilante muito bem, assim, o cara estava querendo ajudar, provavelmente ele era da cidade, tal, alguma coisa assim, e ele ligou para um analista ambiental, e foi um dos diálogos mais surreais que eu tive na minha vida, assim. Eu me identifiquei, disse, o que é que estava fazendo, e o cara, eu disse, olha, eu queria algumas informações básicas, assim, ele falou, eu não posso falar, não. Não posso falar. Aí eu, tipo, não estou autorizado a falar. A palavra foi essa, assim. E ele se identificou, eu me identifiquei, e eu peguei, disse assim para ele, ó, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, a gente precisa passar essas informações para a população, o que é que está acontecendo, né? E etc. Aí ele falou, eu não posso não, só quem pode falar é a minha chefe. Eu disse, então, por favor, me dê o telefone da sua chefe, porque ela está em Salvador. Eu vou para Salvador, posso conversar com ela pessoalmente. Ele disse, eu não tenho o contato dela. Aí foi uma coisa hilária, assim, porque eu disse, e como é que vocês se falam, né? E o cara falou, não, ela liga pra mim, assim. Foi um negócio... É cômico, mas é trágico, porque eu não sei se esse analista ambiental, ele, tipo, de propósito não quis falar nada, ou se é realmente uma orientação que vem, e o que a gente tá entendendo é que tá acontecendo isso, as pessoas estão sendo proibidas. Tá uma lógica de você dizer, vamos centralizar as informações, mas as informações não estão vindo, sabe? E não foi a primeira vez, assim, foram vários, por exemplo, em Piaçabuçu, perto da Foz do São Francisco, tinha um mutirão de pessoas limpando a praia. Aí tinha gente da Marinha, assim. Aí eu fui falar com a responsável pela operação, a capitã. Ela se identificou como capitã Larissa. Eu disse, capitã, o que é que tá assim, quantas pessoas tem aqui? Aí ela disse, eu não posso dizer. Eu disse, eu posso contar, sabe? Mas assim, é uma palavra oficial. E ela disse, olha, a gente está autorizado apenas a dizer que a Marinha está empenhada em resolver isso. Ô, Felipe, e tu teve também em algumas praias, não foi? Eu vi lá pelos stories do Instagram, tu chegou a se deslocar e tal. Queria que tu contasse um pouco do que é que tu viu, né? Do teu contato lá com... Então, quando a primeira ida minha foi há 3 semanas atrás, quando a coisa tomou uma proporção maior, né? Do impacto assim e de visibilidade também. E aí eu fui, eu acho que nos dias anteriores tinha atingido... eu fui no domingo, né? E aí, nos dias anteriores, tinha atingido já o Cupe, Maracaípe, Porto de Galinhas e tal. E aí, o óleo se movimentava também nesse impacto e na extensão da orla, né? E aí eu cheguei já por Muro Alto, assim. Eu acho que são praias bem... que tem uma visibilidade grande, né? Tem um turismo grande, uma rede de hotéis e tal. Então já tinha um certo... um atendimento maior, mais pessoas ali em volta, né? E aí eu decidi ir para Suape, né? Que era onde estava bem impactado nesse domingo que eu estava nessa missão. E aí quando eu cheguei lá, na praia de Suape, o pessoal já estava na coleta e tal, já tinha removido aquele óleo mais superficial. E aí eu fui para a Ilha do Francês, né? E aí chegando lá, realmente é uma situação muito, muito trágica, assim. Você realmente parece que está dentro de um desastre ambiental de verdade, assim. A gente que vê pelo Instagram, né, pelas fotos e pelas imagens e tal, tem uma dimensão, mas quando chega lá, realmente é bem apavorante, assim. E o processo também de limpeza, né, ele é muito complexo, porque você limpa e vem, e vem, e vem. Então parece que você está limpando algo que é impossível de dar conta, né, com pouca gente, com pouca infraestrutura. E, assim, as pessoas todas voluntárias, assim... me lembro que eu passei o dia todo na ilha, né? Então, realmente na ilha e nesses lugares de menor acesso, de menor urbanização, eu acho que vão ser os mais prejudicados, os mangues, porque são lugares que não têm infraestrutura, né? Então, assim, para chegar alimentação para essas pessoas ali, que a prefeitura doou, né? Que era uma alimentação bem ridícula, assim, mas chegou alguma coisa... ela chega de barco e tal, então a gente tava catando óleo, a maré subindo e esse óleo tava ali. E a gente, depois de remover e colocar nos sacos, os sacos daqueles sacos pretos de lixo começavam a rasgar. Então, assim, não tinha nenhum conhecimento. Parecia que a gente tava fazendo e desenvolvendo a tecnologia naquela mesma hora, né? Aí falou, então tem aqueles sacos de cimento, de construção. Aí ele consegue segurar... Enfim, mas não tinha nenhum... Aparecia um pessoal da Marinha e eles trabalhavam isoladamente, eles não se comunicam com a população, eles não auxiliam, eles não informam, eles não cooperam.
eles fazem ali como se fosse um funcionário catando alguns mais esforçados, outros completamente alheios, assim. E é muito complicado, porque, por exemplo, nessa Ilha do Francês, toda a remoção seria de barco, né? Então, quais são esses barcos preparados para ir lá? Como é que vai ser? Eu não vi nenhum. Eu soube por pessoas que estavam lá que começou a chegar no final da tarde, mas eu fiquei até 5h30 lá e eu não vi nenhum barco removendo o que foi recolhido, né? Então, a maré subindo e a gente colocando lá de volta. Enfim, só para resumir, é um cenário que, tipo... de total, assim, desamparo, de total infraestrutura zero, de nenhum acompanhamento de órgãos. É algo totalmente voluntário e muito precário, né? Então, e pessoas se intoxicando, se tocando no óleo e sem luva, sem nenhum EPI, assim. É como se fosse sei lá, um cenário de terremoto, essas imagens que a gente vê, assim, que destruiu tudo, assim. É bem pesado também. O ouvinte nosso aqui, Camila Alcântara, deixou um comentário aqui falando: bom dia, é assustador o que vem acontecendo há meses no nosso litoral. A omissão do Estado é tão estarrecedora quanto o crime ambiental. E aí, além de ir lá, né, ajudar como voluntário, tu participou desse show mutirão no Terra Café, né? A gente tá falando justamente dessas outras formas que a gente pode se mobilizar para ajudar. Eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa ação, né? Eu vi que teve várias pessoas, na verdade, né? Teve Amaro, Júnior Black, né? Júnior Black participando. Como é que foi isso? Juliano. Então, a gente começou todo mundo a fazer esse impacto e tal, e se estarrecer, né, com essa situação. Todo mundo também tem suas vidas, né, de 1000 atividades e tal. Nem todo mundo tem a condição física, né, de ir lá e ajudar a pegar. E às vezes a disponibilidade de tempo e dinheiro, recurso, enfim, para estar ali disponível para fazer essa ação. É muito importante, falta braços lá, mas eu acho que a gente pode ajudar de várias maneiras. E essa foi uma maneira interessante que a gente encontrou, né? Então, Juliana Holanda, junto com Mary Lemos, que é a produtora dele, pensaram em fazer essa noite e articularam um conjunto de artistas que poderiam se unir, né? Eu fiz um post no Instagram antes de ir para a Swap, falando um texto meio a partir dessas inquietações que vieram por isso. Juliano pegou esse texto e musicou, e a gente fez uma música chamada Civilização do Mar, e aí ele deu título a esse show, né, que a gente fez na última terça-feira da semana passada, no Terra Café Bar, e foi um momento que vários artistas se uniram para fazer um show, se juntar para discutir, se juntar para partilhar e destinar todo o fundo arrecadado para as movimentações de ONGs, de grupos que estão fazendo um trabalho nas praias de limpeza e de monitoramento. Então, os artistas envolvidos foram... teve eu, Barro, Bel Puan, que é uma poetisa, Flaira Ferro, Isabela Moraes, Érica Natuza, Amaro Freitas, Juliana Holanda, Júnior Black, Martins, e lá também se juntaram Maíra, se juntou Larissa Lisboa, Marcelo Rangel, pessoas que estavam lá também e tá dentro dessa grande união, né? Conseguimos arrecadar R$3.060, foi 153 ingressos, e foi muito interessante assim também. Eu recebi muita gente apoiando, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, de Barcelona, de vários lugares do mundo que acompanham a gente e queriam ajudar de alguma maneira. E a gente deixou o ingresso vendendo online também enquanto rolava o show. Então, até a meia-noite, a pessoa que não pôde estar presente podia também ir lá e comprar. E, enfim, antes dos shows também teve um debate antes. Então, foi o pessoal do PS Sem Lixo, Show Plástico e do Salve Maracaípe, que foi a instituição que a gente fez a doação diretamente. Também foi um biólogo, Felipe, que fez toda uma explicação sobre esse contexto. Enfim, foi uma noite bem interessante. E eu acho que, para mim, uma coisa muito forte também foi poder dar um alento assim, para essas pessoas do Salve Maracaípe, dos vários grupos que estavam lá há quase um mês já, catando óleo, enfim, possivelmente já se contaminando, se intoxicando com aquilo. E naquele momento ali puderam também dar uma desopilada e dar um conforto também para essas pessoas que estão
num lugar que é muito pesado, assim, tá ali. É interessante porque como eu falei aqui anteriormente também, na nossa campanha de crowdfunding, a gente, né, muita gente tem colaborado, tem várias recompensas lá, etc. E o final, do caso específico, que a gente está tentando fazer um mini doc, na verdade, uma coisa tão grande assim. E eu conversei com o Juliano Holanda, que, né, meu conterrâneo lá de Goiânia, e aí eu falei, pô, essa música Civilização do Mar, ela tá dizendo um bocado de coisa aí, velho. Aí a gente poderia usar ela nesse mini doc como trilha sonora, e ele falou, vou falar com o Barro, eu nem conheci o Barro, conheci agora, prazer, né? Prazer. E tipo, os caras liberaram e assim, eu achei, obrigado, porque também isso é uma maneira de colaborar, e é o que eu gostaria de falar aqui também, assim. Essa nossa reportagem, essa nossa cobertura, ela é uma cobertura diferente, eu não, assim, a gente sabe que os grandes jornais e etc., eles não têm mais os recursos que tinham antigamente de investir numa cobertura a longo prazo, etc. E a gente, pelo que eu sei até agora, coisa meio pernambucana da coisa, assim, eu fui o único repórter que saiu percorrendo o único jornalista que saiu percorrendo esse número grande de cidades, né, de praias e cidades, etc. E ajudar nesse financiamento é uma maneira da gente mostrar o que é que não está sendo mostrado e muitas vezes na grande mídia. A gente vê matérias abordando, assim, mas assim, tem pessoas que precisam ser ouvidas e elas não estão sendo ouvidas, né? Eu queria também destacar também a Marco Zero, que está fazendo um trabalho bem legal. Sim. As meninas, né, tipo Raíssa e Mariama, têm feito matérias bem importantes, bem interessantes. E alguns outros, como é que chama? Veículos. Aí, nesse caso específico da nossa campanha, como é que você pode ajudar? Você pode ajudar, tipo, colaborando lá na Praia do Catarse, no site do Catarse. Você vai lá, Catarse ME, no rastro da tragédia do Nordeste. Tá lá. Quem me segue na rede social, eu estou colocando sempre. Né? Na própria revista Na própria Fórum, revista né? Fórum também tem. Muitos artistas participaram, assim, pedindo também colaboração, inclusive a galera do Heavy Metal, que acho que é importante colocar também. Então a gente teve Black fazendo vídeo, teve Paulo Rafael fazendo vídeo, Chico Sá fez um vídeo legal, o pessoal do Realidade Coberto, o pessoal do Hanagoric, sabe? Missionário José do Mombojó também ajudou, tudo isso mais. E assim, para mim foi muito impactante também que quem publicou um texto no blog dele como forma de colaboração foi Ricardo Couto, né, que, pô, mestre do jornalismo, assim, para mim é um dos melhores repórteres que o Brasil já viu. E essa é uma maneira de colaborar, sabe? O que eu vi muito durante esse périplo aí, essa viagem, era justamente também essa questão de que Barro falou aqui, assim, a gente estava em Itapuã, lá na Bahia, Salvador, a gente foi até Salvador, e aí foi interessantíssimo, eu estava no miolo, assim, de Itapuã, que tava a praia cheia de gente, não tá acontecendo nada, assim, o pessoal tá aqui, parece que não chegou óleo e tal. E aí, aquela coisa de jornalismo que é do aspas, meio na sorte também, assim. Eu fui andando, achava, vamos seguir mais pra lá, com o motorista Edson. E a gente seguiu mais um pouco, disse, para aqui pra eu tirar uma foto do farol. Quando eu cheguei no farol, tinha uma equipe de voluntários trabalhando. E, assim, era muito interessante porque uma das meninas que estava lá, ela dizendo, a máscara que eu tô usando é uma máscara de poeira, para evitar poeira, não é uma máscara de filtro, que é adequada para você trabalhar com isso. Então, assim, essa questão, essa reclamação de que os, assim, além dos órgãos ambientais responsáveis por, digamos, por fazer a defesa do nosso meio ambiente, não estarem cumprindo com as suas funções básicas, que é o alertar, é o informar, é o conter, nem estão ajudando aos voluntários. Isso eu acho que isso é muito, muito complicado. A gente está com outro comentário aqui de ouvinte Camila Fernandes, né, que fala: cobrar um posicionamento dos governos estaduais e federal é realmente urgente. Onde está o plano de contenção e derramamento de óleo? O que vemos... Chegou mais mensagem aqui. O que vemos é o país tomado por uma onda de desastres ambientais horríveis decorrentes da negligência dos procedimentos de segurança. E é difícil ver, por exemplo, como a Samarco está podendo voltar a atuar em Minas Gerais sem reparar o prejuízo às famílias. O Wilfred estava comentando aqui sobre o financiamento coletivo da reportagem que ele está fazendo. E eu acho que é uma contribuição importante de destacar é justamente essa coisa de ter o registro, né? Como você estava falando, os jornais eles têm uma certa dificuldade de deslocar o funcionário, né? De deixar o funcionário na rua muito tempo fora. As horas extras, né? Exatamente. E aí a gente acaba não tendo um registro, né? Não tendo documentado nesse período esquisito em que a gente vive, em que o que está acontecendo na frente da gente
passa a ser questionado e derrubado, né? Eu achei interessante esse comentário que Camila fez, que ela fala sobre a questão dos governos estaduais. Eu não tenho procuração para defender o governo de ninguém. Mas a gente tem visto que os governos estaduais eles estão tentando se mobilizar de maneira muito mais intensa do que o próprio governo federal. Tanto é que o consórcio do Nordeste, que é essa instituição que foi criada pelos 9 governadores do Nordeste, né, pelos estados do Nordeste, para tentar quebrar essa retaliação política e ideológica que existe atualmente, eles se posicionaram, estou até com a nota deles aqui, né, o consórcio... cadê? Dedica-se... Cadê? Tem uma partezinha que tá legal. É preciso orientar municípios e estados na destinação adequada dos resíduos coletados para evitar contaminação posterior, inclusive estimulando o reaproveitamento desse óleo na chamada bioeconomia. O Brasil, eles colocam, o título do documento é Manchas de óleo nos convocam à ação. O Brasil não pode esperar mais. Então, assim, uma pergunta, inclusive, que eu vi muito e respostas eram que isso só acontece, aspas, né, porque é no Nordeste, assim, há esse questionamento com relação ao governo Bolsonaro, aquelas coisas que a gente já ouviu falar, inclusive há relatos de que durante os primeiros informes do que estava acontecendo no Nordeste, me perdoe o palavrão, mas já que o presidente falar na live dele, dá para dizer também, eu estou citando ele teria dito foda-se o Nordeste, sabe, numa reunião no Palácio do Planalto, e isso não é uma postura que a gente sabe da postura, a gente sabe, mas aí é outra coisa, quando essa postura começa a envolver a vida das pessoas, ela tem que ser repensada. Queria aproveitar para lembrar que a gente chegou a convidar o pessoal do Salve Maracaípe para estar aqui hoje, mas eles não puderam, porque eles estão indo para Salvador ajudar com as manchas de óleo que estão chegando lá também, né? E tem outros financiamentos coletivos que vocês que estão ouvindo podem encontrar na página do Salve Maracaípe, no Facebook. É só chegar lá no Facebook e digitar Salve Maracaípe que encontra fácil. Ô Felipe, e a gente tava conversando antes de começar o programa, tem outros artistas, né, que também estão se mobilizando, né? A gente falou desses que participaram da ação de Juliano, mas quem mais tu sabe que tá fazendo coisa? Então, tudo é muito recente, isso não tá tão mapeado, mas o Se Inspire, né, que é um local de show, de arte e exposição, que fica na Praça do Arsenal, tem sido um ponto de arrecadação. Nessa semana passada rolou um show lá com alguns artistas, tipo Michele Mello, pessoal da Bully, enfim, vários artistas que estavam envolvidos, Isaá, e se tornou um ponto de arrecadação. Então eu vi essa movimentação acontecendo. Tem um coletivo também que trabalha com hip hop, brega funk, chamado 9K, de Ojoara, que ele também fez uma manifestação e um show para arrecadar fundos para o óleo. Então isso está rolando assim, minimamente, né? Mas eu fiquei de certa maneira feliz assim com a quantidade, porque eu vi o crowdfunding do Salve Maracaípe, sei lá, o valor que a gente deu, sei lá, pelo menos foi quase 5% do que eles já tinham arrecadado há um mês, com a sociedade toda. Então acho que tem essa coisa de tipo, quando a gente se junta mesmo, o impacto é maior, a força é maior, e eu acho que a arte também, além do dinheiro, né, que ela pode gerar, ela tem esse papel também de transformar, unificar as pessoas, conseguir dialogar, extravasar também todas essas crises que a gente está enfrentando, assim, por isso. Então essas são algumas manifestações que eu vi acontecendo, e com certeza mais coisas devem se suceder aí também, porque pelo que a gente está vendo, o problema está longe de acabar, né? Tem umas coisas muito... Que é isso que eu tenho dito, assim, essa questão da falta de informação de quem é responsável por isso, no final das contas. O governo federal agora tem essa informação do navio grego, Bobulina, tal, mas já há contestações, inclusive, a essa teoria, né? Tem um pesquisador, Humberto Barbosa, da Universidade Federal de Alagoas, que ele fala que as fotos do satélite não batem exatamente com a mancha, a trajetória do navio. Existe muita coisa assim, que isso é muito delicado, é muito complicado, assim, a gente não pode, né, assim, mas esse cara é um cara muito respeitado. Chegou para mim uma informação também de que poderia haver um vazamento em uma plataforma abandonada, tal, eu fui apurar isso, parece que realmente não acontece, não está acontecendo. E assim, esse show de desinformação, ele me parece proposital. Essa coisa de você deixar todo mundo confuso, e aí você bota a culpa na Venezuela. Eu vi uma metáfora interessantíssima, assim. Aí tu compra um carro da Gol,
Da Gol, tu compra um Gol, que é um carro alemão, um carro da Alemanha, e aí tu bate com um carro, foi a Alemanha que bateu com o carro, né? Porque é mais ou menos essa lógica de pensamento que existe lá. E essa tentativa absurda de você ideologizar um desastre desse tamanho, isso aqui é complicado. Eu entrevistei um economista chamado Hugo Balesteiros, da Universidade de Santiago de Compostela. Ele estava de férias em Salvador e ele foi para lá. Foi lá meter a mão na massa mesmo, também trabalhou como voluntário. E ele fala de que... Eu vi recentemente algumas matérias comparando a atuação do que está acontecendo no Brasil hoje com o que aconteceu na Espanha em 2002, com o derramamento de 15 mil toneladas de óleo de um navio chamado Prestige. E aí, as matérias que eu vi informavam assim, mas na Espanha foi tudo muito resolvido. Não foi. Sabe? Teve muito similar à atuação dos governos no início da crise. Coincidentemente, era um governo de direita, era o Aznar, que era o primeiro-ministro, o presidente do gabinete espanhol, e disse que uma das sugestões e uma das atitudes que o governo fez, vê que coisa, foi tipo, afastar o navio da costa da Espanha, que era para transformar o problema num problema internacional, e não só um problema da Espanha. Mas aí eles, mais uma vez também, como está acontecendo aqui agora, não ouvem o conhecimento de quem está na área, de quem vive na área, do pescador, do marinheiro, do cara que pilota... Navio, embarcação, acho que é pilota. Eu não sei. Enfim, o timoneiro, os capitães, enfim. Os caras disseram, não façam isso, porque se vocês afastarem o navio da costa, vai espalhar mais. Quanto mais próximo tiver o vazamento da costa, a área que ele atinge é menor, né? E isso é uma coisa lógica, é física, né? É menor, pode ter a corrente marinha que tiver, mas assim, quanto mais você afasta, aí qual é o problema? Além dele demorar, além dele se espalhar mais, ele chega mais biodegradado. Então ele chega com mais dificuldade para ser retirado. Porque quando ele chega naquela coisa mais pastosa, oleosa, tranquilo, mas quando ele vai ficando mais duro, já é mais complicado, sabe? Isso que foi bem desesperador, assim, quando eu tava catando na Ilha do Francês. Porque vinha... E aí veio muito assim, ele veio meio boiando assim. E aí você vai retirando e tal. E ali ele é mais manipulável e é mais fácil. E aí eu fui pra pegar mais luva e tal e voltei. Quando eu voltei, tinha uma parte que faltava gente pra pegar. Então, aí ele bate na areia e aí ele vai se incrustando ali. A areia vai subindo, ficando em cima dele, a água vai batendo. E ele parece como se fosse uma pedra. Um carvão que tivesse grudado ali. Então, para retirar, você tinha que, cavar ele por baixo para tirar como se fosse um bloco de pedra, que quando você tira, ele já vai se espatifando e se misturando com a água. É bem... Só interromper o raciocínio aí, porque a gente precisa entrar num rápido intervalo. Vamos lá. Entrar, que eu vou falar sobre pedras na foz do Rio São Francisco, que é assim mesmo. Fora da Curva. Jornalismo analítico na Rádio Universitária. A nossa rádio pública. Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde.
tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire. Meu nome é Bruno Nogueira, estou aqui hoje no estúdio com o Wilfred Gadelha, que é jornalista, e com o músico Barro. Mas vamos retomar a conversa. Barro falou aqui sobre, né, essa coisa de quando a mancha ela não é recolhida e ela, né, fica mais tempo lá, o sol bate e tal, ela fica meio petrificada. Isso é muito, muito, muito interessante. A gente foi na foz do Rio São Francisco, numa cidade chamada Piaçaba do Sul, lá em Alagoas. Nós percorremos, 20 quilômetros pela beira-mar, porque você não tem uma estrada para chegar lá e tudo mais. E aí, de repente, a gente viu uma equipe do ICMBio, né, que é o Instituto de Conservação, né, Chico Mendes, tal, lá ligado ao IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente. E os caras pararam a gente assim e falaram, vocês não podem estar aqui não, isso aqui é uma área de reserva ambiental, tal, né. Mas é que a gente já estava lá mesmo, não tinha como voltar. Nós seguimos. E aí, uma das coisas que eu vi que foi realmente impactante, eu vi umas pedras assim, elas pareciam do tamanho de uma, sei lá, pedras grandes assim, daquelas pedras de granito que se coloca em quebra-mar, em diques ali em Olinda, por exemplo, em Jaboatão. E eu digo, será que isso é óleo? E eu pisei eu tava de bota, obviamente, assim, e pisei exatamente o que você me falou. Ela meio que se esfarela, a consistência é diferente. E é óleo, assim. Até uma pessoa também falou, isso pode ser uma outra coisa. Eu fui pesquisar, poderia ser alguma coisa relacionada a resíduos antigos de mangue e tal. Mas, assim, o cheiro era de óleo. Os fiscais do ICMBio disseram, isso é óleo. Então, assim, deu pra ver. Então, isso é impactante, porque, assim, é a foz do Rio São Francisco. Então, mais uma das atitudes, assim, que a Agência Nacional das Águas, ela, colocou-se à disposição do IBAMA para, se as manchas entrassem pelo rio, de acordo com a corrente, eles liberariam a maior vazão em Xingó. Aí a solução é interessantíssima. Jogar de novo o óleo para o mar, entendeu? Beleza, salva o São Francisco, mas você bota para dentro do mar de novo. E assim, assim, aí eu não sei o que essas pessoas... Quem são essas pessoas que estão fazendo isso, sabe? É uma situação surreal se não fosse tão trágico, porque uma solução dessa, vamos devolver para o mar. É chocante, né? As informações oficiais também, quando acontece, elas, no nível federal, elas nem beiram um absurdo, elas são um absurdo, né? Então... Aquele comentário do cara do secretário da Pesca, pelo amor de Deus. Então, assim, você fica, se o nível de informação que está sendo proposto de ser dado é esse, as esperanças, elas não tem, né? Ontem eu estava vendo um Fantástico, assim, porque disseram que ia ser uma bomba contra o Bolsonaro, só vou esperar. Mas aí não saiu. Mas aí era do intervalo, muitas vezes. Propagandas daquela campanha do turismo e só mostravam as praias. Isso é muito temeroso. Isso é muito temeroso porque, sim, beleza, a gente está perdendo renda, emprego, geração de grana, tal, por conta dessa crise como toda. Mas você não pode simplesmente dizer para as pessoas virem visitar as praias quando as praias estão impróprias para banho. É preciso ter laudos, é preciso ter, né, a comprovação disso. E essa característica desse mar que vai e volta, desse óleo, que vai e volta. E a gente nunca está, assim, 30% das praias das 314 já tiveram óleo. E o óleo volta. Então, por mais que você limpe, o óleo volta. E tem muita informação. O que eu acho que poderia acontecer, por exemplo, a gente deveria haver uma campanha de conscientização do Ministério, do PU do governo federal, porque você tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério da Economia, você vai ter o Ministério da Saúde, né? Tudo envolvido com isso daí, para fazer uma campanha de orientação, coisa que os governos estaduais já estão fazendo. Os governos estaduais já estão fazendo essa coisa. Você vai na página do IBAMA, eles têm uma página, um hot site para o Manchas no Nordeste. Mas é tudo muito escondido. Você precisa ir lá na página para ter. Essas coisas têm que estar na cara das pessoas. Porque o que eu vi, por exemplo, na Praia do Forte, que é um destino muito turístico, eu cheguei, olhei e estavam as pessoas tomando banho de mar, assim, como se nada tivesse acontecendo. Sabe? Assim, eu já não gosto de tomar banho de mar, normalmente. Eu até brinco dizendo que só morro de ataque de tubarão se tiver um tsunami de Sharknado daqueles e o cara for bater lá, o tubarão for bater na minha casa. Mas, assim,
muita gente frequenta. E muita gente depende dessa essa coisa. Então, eu acho que falta... E aí, talvez, por exemplo, posicionamentos como esse, como o Consórcio Nordeste, posicionamentos como o deputado João Campos, que coletou assinaturas para a criação de uma CPI do óleo, que está esperando apenas que Rodrigo Maia coloque ela no PLA para poder começar a funcionar. Iniciativas como a da deputada Marília Reis, que está criando a Frente Parlamentar de Defesa das Praias do Nordeste. Porque, assim, se é uma retaliação política, então que nossos políticos reajam à altura. Sabe? Eu acho que isso é importante. O governador Paulo Câmara também tem se colocado de maneira impactante. Assim, eu acho que a postura dele é de se elogiar. A gente vai entrar nesse ponto já. Né? Uma das formas também que tem justamente de, enfim, ajudar a combater essa desinformação, levar o assunto para pessoas que não acompanham o noticiário, jornal, internet, etc., também através da música, né? Também através da arte. E Barro, ele gravou essa música, Civilização do Mar, né? Primeiro com Juliano Holanda, né? Que acaba sendo uma forma de, como eu disse, levar o assunto para outras pessoas, etc. Eu queria que a gente aproveitasse, e a gente vai ouvir em exclusividade aqui, né? Primeira vez que vai tocar no rádio. Ela é uma versão demo, a gente tá finalizando ela. Ela vai ser cantada por mim, por Flaira e algumas pessoas também fazendo coro com a gente. E a gente tá gravando amanhã, a voz de Flaira, mas ela já tem uma maquete, assim, um esboço. E aí, só para mostrar para vocês também que foi ela quem ancorou um pouco a nossa ação, né, na terça-feira passada. Tá, vamos ouvir. Em cada gota de óleo, de sangue, óleo em tudo. Em mim somos milhões, mutirões, somos milhões, mutirões, somos milhões. Civilização do mar, marcada e manchada. E civilização do mar, marcada e manchada. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso lar. Não. Cada gota de óleo, de sangue, óleo em tudo. Em mim somos milhões, mutirões, somos milhões, mutirões, somos milhões. Civilização do mar, marcada e manchada. Civilização do mar, marcada e manchada. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso mar, ele vai ressurgir nas nossas mãos. Não vão destruir o nosso lar. A gente acabou de ouvir Civilização do Mar, não é isso? Isso. Com Barro. E foi interessante que já teve toda uma repercussão, né? Tu tem alguma coisa que tu pode adiantar pra gente aqui no programa? Tu falou que tá gravando com outras pessoas, isso vai pra onde? Já vai pro documentário, né? Mas vai pra outros espaços também. Teve uma amiga, Amanda, que pediu também, tá fazendo um material de vídeo, de cobertura. Teve o teu documentário também, que a gente cedeu.
E vai ter um vídeo institucional também, a Rede Globo Nordeste, que ela tá fazendo sobre isso que rolou, que eles pediram uma gravação também da gente. Na verdade é tudo muito novo, assim, então eu nem sei se a gente vai lançar nas plataformas, assim, distribuir. Mas provavelmente sim, né? Porque eu acho que algumas pessoas falaram, né, disso, da música ajudar, da música dar uma energia. Eu me lembro que eu fiz esse texto antes de ir pra praia. E eu tenho total consciência que ao voltar eu não teria energia para mandar esse recado aí, né? E aí Juliano sabiamente viu o post, pegou aquele texto e musicou e fez essa música bonita, assim, a partir desse texto. E é bem forte, assim, muita gente falou, pô, é como se fosse um mantra, assim, também, porque a gente precisa arrumar uma esperança, sabe, para lidar com isso tudo. A gente precisa ter uma fé que isso pode ser modificado, controlado, enfim, servir para alguma coisa, porque é um processo que deteriora muito, né? O mar significa muito de sobrevivência para uma cadeia enorme e para uma outra cadeia que vai eventualmente e tal, das pessoas. Aquilo tá um pouquinho mais distante, mas, pô, a gente come peixe, a gente tá, né? A maioria da população vai no restaurante, come, não sei o que, e, tipo, todo o bioma, enfim, é algo tão complexo, assim, que foi, digamos assim, atingido, que a gente precisa ter uma certa esperança também para lidar com isso, né? De que a gente pode modificar alguma coisa, porque senão é assustador também, né? Essa impotência, né? Ô, Wilfred, a gente hoje convive com esse jornalismo que é extremamente precarizado, né? E eu tava pensando que tu percorreu 20 quilômetros, quase um... Foi 20 quilômetros? Não, 20 quilômetros só para ir na Foz de São Francisco. Assim, foram 2.101 quilômetros. 2.101 quilômetros. 2.101 quilômetros. Já é um jornalismo vintage, né? É um jornalismo vintage, mas ainda assim com aquela coisa assim, vintage e ao mesmo tempo sem ser vintage, porque eu filmei, fotografei, entrevistei as pessoas e tenho que publicar também as coisas em cima da hora, assim. Então é uma mistura de arcaico com moderno que dá, assim, é interessante. E aí eu queria saber contigo, a gente tava falando dessa atuação mista e ainda confusa de governo do estado, governo federal. Queria saber se nesse teu trajeto tu chegou a passar por regiões onde a atuação de qualquer governo é inexistente, ou esse trabalho tem sido feito? Como é que tem uma coisa que é importante também, assim, por exemplo, até aqui mesmo Barra de Jangada, eu entrevistei uma senhora que ela tem uma barraquinha que vende coisa na praia e tal, Dona Cristina, e ela estava tão indignada quanto Camila, que está aí indignada no Facebook, assim. E ela dizia assim, o que é que a gente tem a ver com isso? Ela acredita de que isso é o resultado e tem uma certa razão no que ela está dizendo, da briga entre o governo federal com os governos do Nordeste, né? Então, assim, ela disse, mas a gente não tem nada a ver com isso, os peixes não tem nada a ver com isso, a vontade que a gente tem é de pegar esse óleo aqui e colocar lá na República. Aí ela falou assim, do modo mais, eu perguntei, mas aonde? No governador, no presidente? Ela, todos. Né? Então, o que a gente acompanha é que, assim, onde eu estive, vi as prefeituras, talvez, elas tenham desses municípios litorâneos, como o de Maragogi, né? O Praia do Forte, os municípios, talvez, eles tomaram a frente desse daí sob uma certa coordenação dos governos do estado, né? Por exemplo, no caso da Bahia, que o governador Rui Costa é do PT também, assim, é uma coisa ainda muito mais complexa, porque é o maior litoral do Brasil. Né? Então, assim, são quilômetros e mais quilômetros de litoral. Assim, é muito, muito grande a Bahia. Então, assim, é óbvio que falta gente, que falta, né? E que... É isso que eu queria dizer. Os governos estaduais e as prefeituras foram pegas de surpresa. Porque a responsabilidade pela identificação desse tipo de coisa é do governo federal. Então, quando o governo federal demorou a agir e quando agiu, não acionou o Plano Nacional de Contingência, extinguiu os comitês lá em maio, né? Os comitês que trabalhavam nessa coisa, perde-se capacidade de reação rápida. Então, quando essa reação rápida ela não é tomada, digamos, você deixa à mercê a quem está na ponta. Então, e quem sai prejudicado no final das contas são as pessoas que vivem do mar, né? Como a gente está falando assim, essa civilização do mar que Barro fala também, porque há toda uma civilização em torno disso. Então, eu acho que se a gente for fazer uma hierarquização de responsabilidades, não há qualquer tipo de dúvida de que a responsabilização maior é do governo federal.
E a gente tem, eu acho que também que nesse caso específico dos governos estaduais, o governo estadual daqui lançou um edital para pesquisa, né, para se pesquisar os efeitos, etc. Isso é uma iniciativa interessante, porque você está pensando a longo prazo, né, porque esse desastre ele não acaba agora. Ele não vai acabar enquanto... Assim, ele vai demorar muito tempo para se recuperar. Eu vi lá em Itapuã as pessoas... Falam de 20 a 30 anos. Eu vi em Itapuã, por exemplo, um coral e uma pessoa tipo, ó, vê só, aqui já tem um limo verdinho. Debaixo do limo tinha óleo. Então, se você chega ali e olha, você acha que não tem óleo ali, mas tem embaixo. Entendeu? Eu vi ontem também no Fantástico uma matéria sobre o impacto dessa questão desse óleo, em quanto tempo mata o coral. Matou o coral... Não tem mais chance, o coral não revive, né? Então, assim, há inclusive algumas espécies de corais que eles desenvolvem uma maneira de se livrarem do óleo, saca? Assim, mas, assim, são coisas muito poucas. Então, essa coisa, a gente só vai entender... Quem vai catar já vê, né? Tipo, caranguejo preso e morrendo. É cenário de destruição mesmo. Assim. Eu perguntei a um pescador, um catador de caranguejo lá em Subaúma, longe pra caramba lá. Assim, foi todo lugar que eu fui que eu já me perdi, assim. Mas eu perguntei ele assim, ele tava com o caranguejo, o gaiamum e uma sacola cheia de uçá. E eu sabia que o uçá tem lama. E eu perguntei, essa lama desses aí? Não é lama do... Porque tem no óleo não, mas eles estão numa situação muito, muito complicada. Porque, assim, é o trabalho deles, assim. Então, se eles dizem assim, não, tá limpo, mesmo sem estar, é um dilema ético violento, sabe? Duas situações, né? Que... Um amigo que tá em Salvador, que já falou que, tipo, ninguém pede mais muqueca no restaurante. E um outro amigo que tava indo pras praias, né, daqui do sul de Pernambuco, em Carneiros e tal. Ele falou, tipo, tinham 5 reservas. Eu fui, terminei indo. Mas, assim, das 5, 3 caíram. Só ficaram 2. E o que ficou, o segundo, no sábado mesmo já quis voltar, não quis ficar pro domingo. Então, assim... Pessoas que dependem dessa, ali... Né? Total, né? Tem sim. Lá... Acho que a gente... Se eu tenho uma história dessa, qual é? E gente que entrou em contato para saber se mantém a reserva. Isso foi muito interessante. Como as pessoas me viram cobrindo o assunto, e eu recebi uma mensagem no meu Instagram, a pessoa dizendo que era amiga tínhamos amigos em comum, e perguntando se era para manter a reserva lá em Praia do Forte e Mangue Seco. Praia do Forte, Mangue Seco, ali, aquelas coisas bem turísticas da Bahia. A minha resposta que eu dei foi só... É dezembro ainda, eu cancelaria. Eu cancelaria. Assim, eu não correria esse risco. Eu passei esses 6 dias na estrada, não comi um peixe, não comi nada, porque não dá, saca? Mas realmente, eu entrevistei uma senhora que vende acarajé lá na Praia do Forte, e ela tava, meu Deus, a cara dela, assim, a expressão dela, tá na matéria de hoje, na matéria geral, assim, Dona Marina, ela tava com uma cara, assim, doente, eu sei que aquela senhora tem, ela disse, eu comi um peixe anteontem, faz 2 dias que eu vou direto pro posto, vômito, diarreia, cólica, e eu tô aqui porque não tem quem tá. Então, assim, ela faturava R$300 por dia, tava faturando 50 por dia por conta da queda do coisa. Mas, assim, colocar a vida das pessoas em risco, o que é que o governo vai fazer? Tem que criar uma alternativa para essa população que está sendo prejudicada. Ontem eu tava falando com a Erika Natuzzi, ela falando de uma amiga que passou, tipo, uma semana catando óleo, e eu acho que não sei se foi em Itapuama, por ali, e ela falou que ela tá hospitalizada, com intoxicação e tal. Eu, quando fui mais intenso ali em Suape, eu fiquei com o esôfago todo ardendo, assim, da respiração. Eu acho que a gente pode concordar. O cheiro do óleo é um negócio que ele vai... Ele entra, né? Ele entra, assim, não tem como você escapar, não. Assim, é um negócio realmente muito acre. Corroendo, né? É complicado. E, enfim, isso é toda uma cadeia, assim, né? Que tá prejudicada. E, pô, a gente... As informações sobre peixes, né? Que a gente teve do governo federal... É ridícula. Então, enfim, estamos totalmente assim à mercê, né? Peixe inteligente. O peixe inteligente que foge do óleo. É aquele de Procurando Nemo, como é aquela menina? Dory. Pronto, o secretário é Dory. Mas é isso, cara. Então, como é que a gente vai se proteger disso também na nossa saúde? Então, a gente tem pouquíssima informação. Então, o teu trabalho é fundamental, que é quebrar, porque realmente... A gente vê que essa guerra informacional que se instalou tão fortemente nos últimos 2 anos, né? E fake news e não sei o quê. Você vê que, tipo, qualquer coisa está em segundo plano. O primeiro plano é salvar informações, aparentar que nada aconteceu, iludir a população. Isso tem sido as práticas de todos os governos. Ninguém está ali para dizer, olha, está complicado, tomem cuidado. Ninguém ali está para informar.
tudo está em segundo plano em relação à imagem que se cria dessa tragédia. Eu conversei com uma pessoa da Petrobras e eles disseram, olha, nós temos muita informação que pode ser usada para ajudar, mas que a gente não está podendo passar essa informação. Isso é assim, tipo, é absurdo. Você tem digamos, a diretoria, sei lá, que ela está proibindo o repasse dessas informações. O governo federal está proibindo o repasse dessas informações. Isso é muito grave. Eu queria só que tu pudesse contar mais alguma história. Tu falou que entrevistou 40 e tantas pessoas. Conto sim. Eu cheguei na Foz do Rio Subaúma, lá peraí, Subaúma, Bahia. Na Bahia. Eu cheguei lá na Bahia e tal, aí os caras, o rio é ali. Você chega sem saber, obviamente, das coisas, né? E você vai catando e tal. E eu me lembro que eu entrei por uma perto do... meio mangue, meio Foz de Rio. E aí eu vi um barulho de gente pescando, assim. Eu digo, aí, assim, para o jornalista, opa, tem alguém pescando aqui e tal. Aí eu fui ver, aí eu fui chegando mais próximo, filmei, fotografei. E era a dona Josefa com a sobrinha dela, a neta dela, chamada Stephanie. E aí elas estavam pescando. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntei o que ela estava pescando. Marisco, né? Marisco não, é siri, essas coisas assim ali porque é uma coisa meio rio, meio mar, né? Aquela coisa meio estuário mesmo, assim. E aí era que interessante. A gente foi perguntando, fui conversando com ela. E aí saía assim, ela sobrevive de quê? Disso. E a senhora tira quanto por mês? Eu não me lembro exatamente a quantia que ela falou. Eu disse, e dá para viver? Ela dá, não. Eu disse, a senhora tem Bolsa Família? Ela, não. Então como que a senhora sobrevive? Né? Como é que a senhora sobrevive? E aí foi um momento que sim, foi duro para mim, assim, que eu pedi para ela fazer uma foto. Posso fazer uma foto? Pode. Eu disse, sorria, por favor. Ela disse, não posso sorrir, meu filho, porque eu sou banguela. Ou seja, assim, é um negócio, sabe, de que você tá convivendo com pessoas que realmente não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Aqui mesmo também, em Maragogi, foi um negócio muito interessante. Em Maragogi foi uma coisa muito interessante. A gente conversou com um bugueiro. Os caras vivem lá, quem já foi em Maragogi, é bug, né? Então, eles, sabe, vendo o tamanho da gravidade do assunto, eles não esperaram por ninguém. Eles mesmo tomaram a iniciativa de ir de 7 da noite até 1 da madrugada na beira-mar. Os garçons, a gente falou aqui, os garçons, os caras estão, tipo, as pessoas chegam, olham a praia e vão embora. Então, assim, é a realidade. Vocês podem acompanhar essas e outras histórias na reportagem que o Wilfredo fez lá para a revista forum.com.br, que onde tem também o link para o financiamento coletivo, para quem quiser contribuir. Lembrando que também tem um financiamento coletivo do Salve Maracaípe. Né? O programa de hoje ele vai ficando por aqui. Queria agradecer demais a participação de vocês. Né? Agradecer também a Barro, que trouxe com exclusividade aqui pra gente a música. Né? O programa hoje teve produção, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira. Nas redes sociais, Larissa Rocha. E os trabalhos técnicos de Gabriele Alves. Uma boa semana para todo mundo. Valeu. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na trilha da história. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você.
A Universitária FM inicia sua programação da tarde com almoço musical.